Fala, galera! Tudo sussa! Prontos para uma viagem no tempo, para conhecer um cara que, vamos combinar, virou o mundo de cabeça para baixo com as ideias dele. Opa! Preparada? Hoje a gente vai mergulhar na mente brilhante de Karl Marx e tentar entender o que fez esse barbudo ser odiado e amado com a mesma intensidade até hoje. O cara era polêmico, né? Mas, sem dúvida, um dos intelectuais mais influentes de todos os tempos. Com certeza. E para entender a história toda, a gente vai se basear em alguns trechos de um texto chamado karlmarx.txt, que resume a vida e a obra desse personagem tão complexo. Legal, parece bem completo. A gente vai tentar desvendar os mistérios do marxismo, entender as críticas que ele fez ao capitalismo e como essas ideias ainda ecoam nos dias de hoje. Aí, bora lá. Então, para começar, a gente precisa voltar no tempo, lá para 1848. Era um ano que, digamos, as coisas estavam pegando fogo na Europa, era revolução para todo lado. Nossa, tipo um barril de pólvora. Exatamente. Monarquias temendo nas bases, nobreza escondendo, medo de guilhotina no ar, parecia o fim do mundo. E foi nesse contexto, nesse caldeirão fervendo, que o Marx, com aquela barba enorme e um charuto na mão, surge com a ideia do comunismo. E aí, a gente pode até discordar das soluções que ele propôs, mas as críticas que ele fez ao capitalismo, essas continuam super atuais, né? Sem dúvida. Aquela desigualdade gritante entre ricos e pobres que ele viu em Londres, se ele desse um rolê hoje por aí, por São Paulo, Mumbai, ia ver a mesma coisa. Verdade. E mesmo nos países mais ricos, a gente vê as contradições do capitalismo. Total, tipo Nova York, Londres, favelas no Brasil. O capitalismo pode ter construído um mundo próspero, mas será que a gente não está pagando um preço alto demais por isso? Bom, vamos voltar para o começo da história. O Marx nasceu em 1818 numa cidadezinha charmosa da Alemanha, chamada Trier, pertinho de Luxemburgo. E essa região era famosa pelos vinhedos, né? Quem sabe essa proximidade com o vinho, com os prazeres da vida, não influenciou o nosso revolucionário? Uma imagem interessante, né? Marx é apreciador de um bom vinho. Mas ele veio de uma família burguesa bem confortável. O pai era advogado, tinha vinhedos. É uma ironia, né? O cara que criticou tanto o sistema veio justamente da classe dominante. Total. E o tio dele virou um dos fundadores da Philips, imagina? Olha só. E a família dele, que era judia há gerações, se converteu ao cristianismo para subir na vida. O pai do Marx era fã de Kant, Voltaire. Uma mistura, hein? É uma mistura e tanto. E a Prússia, que tinha dominado a região do Reno, era vista como um regime autoritário pelos liberais da época. E o pai do Marx até se envolveu em política para tentar conseguir uma constituição mais democrática. Olha só, já dá pra ver de onde vem a veia contestadora, né? Com certeza. Yeah. E dizem que o Marx, quando criança, obrigava as irmãs a comerem torta de barro. Sério? Que figura! Talvez seja só uma lenda, mas quem sabe não era um prenúncio do que iria fazer com as nossas cabeças com as teorias dele. Nossa! E falando em juventude rebelde, quando ele foi para a Universidade de Bonn, aos 18 anos, era um leitor voraz e adorava uma cervejinha, né? Dividiu o tempo entre os livros e as tavernas. E numa dessas noitadas, se meteu numa briga, desafiou um cara para um duelo e ainda saiu com uma cicatriz. Que aventureiro. E o Marx não era muito chegado em exercícios físicos, conseguiu escapar do serviço militar com um atestado médico, digamos, suspeito. Seja espertinho, né? Com certeza. Mas aí ele se transferiu para a Universidade de Belém para estudar Direito, mas acabou seduzido pela filosofia. E Berlim era o centro intelectual da Prússia, né? Bem diferente da vida pacata de Trier. Totalmente. E lá tinha o Hegel, que era o filósofo queridinho do governo. Mas o Marx, mesmo admirando a genialidade do Hegel, não concordava com tudo. O Hegel viu o Estado prussiano como o auge da história, né? Exato. E o Marx, que já era meio rebelde por natureza, não engolia essa. Mas o que fascinava o Marx era a dialética, o jeito que o Hegel via o mundo como um processo de transformação constante. Tipo, uma ideia gera a sua aposta, e daí surge uma nova ideia que incorpora as duas. Uma espécie de dança das ideias. Exatamente. E essa dialética, essa ideia de que tudo tem movimento, influenciou profundamente o Marx. E o Hegel via a história como um processo lógico orgânico em que as instituições de um país refletiam a alma do povo. Faz sentido, né? Tipo, a cultura, as leis, tudo conectado. E naquela época, na Prússia, com toda a repressão, essa ideia era bem ousada. E o Hegel meio que preencheu um vazio espiritual que a religião tradicional estava deixando, né? Verdade. Ele até falou que Deus está morto antes do Nietzsche, sabia? Que loucura. Mas o Hegel era complexo demais e as autoridades prussianas achavam a filosofia dele até conservadora. Meio irônico, né? Mas o que incomodava o Marx era justamente essa ênfase no espiritual, no conservadorismo do sistema. E aí entra em cena outro personagem importante, Ludwig Feuerbach. Esse cara era um filósofo humanista que tinha largado a teologia para estudar com Hegel. E ele discordava do Hegel em vários pontos, né? Sim, o Feuerbach achava que a religião era uma forma da gente se relacionar com nossa própria essência,
Tipo, os atributos de Deus seriam, na verdade, projeções dos nossos desejos e medos. Interessante. Então, a gente criaria Deus à nossa imagem e semelhança. Exatamente. E Feuerbach interpretava o sistema do Hegel de uma forma humanista. A autoconsciência do espírito absoluto seria, na verdade, a autoconsciência da humanidade. Faz sentido, uma visão mais materialista, né? E o Marx curtiu essa ideia, mas criticou a falta de pegada dialética do Feuerbach. Ele achava que faltava dinâmica histórica, né? Sim, e o Hegel, com toda a sua complexidade, abriu caminho para vários seguidores, inclusive os chamados hegelianos de esquerda. Eram mais radicais, né? Isso. Um deles era o Max Stirner, um cara que defendia o egoísmo radical, tipo, o indivíduo acima de tudo. Nossa, quase um anarquista, então. É mais ou menos isso. Ele achava que a consciência cria a realidade, que o eu individual é o centro do universo. Bem individualista, né? Total. E o Marx, mais uma vez, pegou essa ideia e inverteu. Ele concordava que a consciência estava ligada à realidade histórica, mas para ele era o contrário. As condições materiais da sociedade moldavam a consciência das pessoas. Então, a gente seria produto do ambiente da nossa classe social. É tipo isso. E o Marx estava construindo a sua própria filosofia, misturando essas ideias todas, buscando um materialismo mais dinâmico, movido pela dialética. E a tese de doutorado dele foi sobre Prometeu, o titã que roubou o fogo dos deuses para dar para os humanos. Olha só. Prometeu significa aquele que vê o futuro, né? Parece que o Marx estava prevendo o seu destino. Profético. Mas e aí, como ele foi parar no jornalismo? Bom, o Marx sonhava com a vida acadêmica, mas o rei da Prússia na época, Frederico Guilherme Queto, era bem conservador e mandou demitir todos os hegelianos de esquerda das universidades. Que chato. E aí? Aí o Marx ficou meio perdido, até que conseguiu um trampo como jornalista na Gazeta Renana, um jornal liberal de Colônia. Mas ele escrevia num estilo bem denso, né? Influência do Hegel. Mas ele se revelou um jornalista talentoso com frases de efeito que marcaram a obra dele. E ele logo virou editor-chefe, né? Isso, liderava a equipe, adorava uma cervejinha e trabalhava sem parar. Os colegas até o terceiro chamavam de um muro, por causa da barba e da pele morena. Que legal. E o jornal bombou, né? Demais. Triplicou a circulação, incomodou as autoridades. Mas o Marx era um crítico de tudo e de todos, até da própria equipe dele. Sério? Ele achava que a galera da esquerda era muito teórica, que não entendia a revolução de verdade, e em 1943 o jornal foi fechado pelas autoridades. Que pena. E o que ele fez depois? Aí ele tomou duas decisões que parecem contraditórias. Primeiro, decidiu casar. Casar. E a escolhida foi Jane von Westphalen, a moça mais bonita de Trier. Oh, e ela era de família rica, né? Sim, aristocrata, com conexões políticas. O irmão dela até virou ministro do interior, um cara super conservador. Nossa, e o que ela viu no Marx? Um revolucionário barbudo e sem grana. A Jane era inteligente, culta, queria uma vida diferente daquela mesmice da alta sociedade. E parece que rolou amor de verdade entre os dois. Que legal. E a segunda decisão? A segunda foi se exilar em Paris, que era o centro da revolução na Europa. Faz sentido. Pérez fervilhava de ideias revolucionárias, e o Marx já tinha mudado de ideia sobre a revolução. Agora ele acreditava que era a única solução. E para preparar o terreno, ele mergulhou no estudo da economia política. Adam Smith, David Ricardo, os clássicos, né? Sim. E ele começou a desenvolver a própria filosofia, questionando as bases do conhecimento. É epistemologia, né? Isso. Pro Marx, o conhecimento vinha da experiência sensorial, da interação com o mundo material. Mas a gente não absorve o mundo passivamente, a gente o transforma nesse processo. Nossa, profunda essa ideia. E a gente não busca a verdade absoluta, a gente busca métodos para manipular o mundo, para viver nele de forma eficaz. E ele solta aquela frase famosa: os filósofos só interpretaram o mundo de diferentes maneiras. O que importa é transformá-lo. É uma frase que gerou muita polêmica. Com certeza. Mas para o Marx, a verdade não é algo estático, é algo que a gente constrói na prática. E em Paris ele conheceu o Engels, né? Sim, através de uma revista que ele editava, a Deutsche Französische Jahrbucher. E o Engels era filho de um industrial inglês, mas tinha ideias revolucionárias. Que contraste, né? Total. E o Engels era fluente em 24 línguas, imagina. Nossa, um gênio. Ele trabalhava nos negócios da família, mas nas horas vagas se dedicava à causa revolucionária. E ele tinha uma namorada irlandesa que o levou para conhecer a pobreza de Manchester. E ele descreveu tudo num livro, né? Isso. A situação da classe trabalhadora na Inglaterra. Ele viu de perto a miséria, as condições subhumanas em que os trabalhadores viviam. Que horror! Ele até comentou com um empresário sobre essa situação, mas o cara simplesmente respondeu: mas muito dinheiro foi ganho aqui, tenha um bom dia. De frieza. É a mentalidade capitalista da época. E o Marx e o Engels se tornaram grandes amigos. Uma amizade que durou a vida toda, né? Sim.
E o Engels ajudou muito Marx financeiramente porque ele sempre viveu na pindaíba. Sério. Ele não ligava para dinheiro, para status. Era um intelectual dedicado à causa, mas um desastre com as finanças. Que figura. E eles se juntaram à Liga Comunista, né? Isso. E foram encarregados de escrever um manifesto para a Liga, que era definir o que era comunismo. E aí nasceu o Manifesto Comunista, um dos livros mais lidos da história. Exatamente. A abertura do livro é épica. Um espectro ronda a Europa, o espectro do comunismo. Dá arrepiante. E o Engels define o comunismo como a doutrina das condições de emancipação do proletariado. Ou seja, a libertação da classe trabalhadora. Isso. E o Marx, com aquela escrita poderosa dele, diz que a história de toda a sociedade existente até hoje tem sido a história da luta de classes. E ele reconhecia as conquistas da burguesia, né? Sim, mas criticava a destruição dos laços feudais, a redução das relações humanas ao puro interesse próprio. Ele achava que o capitalismo tinha desumanizado a sociedade. Exatamente. E ele propunha reformas radicais como a abolição da propriedade privada. Uau. Mas ele também sugeria coisas mais moderadas, né? Sim, tipo imposto de renda progressivo, fim do trabalho infantil, educação pública gratuita. Coisas que a gente considera normal hoje em dia. Mas ele também defendia ideias bem polêmicas, como a confiscação da propriedade de todos os imigrantes e rebeldes. Caramba. Não. E o final do manifesto é um chamado Ação. Proletários de todos os países, univos. E o Marx capturou o espírito da época. 1848 foi o ano das revoluções na Europa? E ele estava no meio disso tudo, né? Sim. Mas ele fez uma coisa inesperada. Criticou as revoluções. Sério. Ele achava que os trabalhadores deviam se juntar à burguesia democrática para conseguir mudanças reais. Mas essa fase moderada dele durou pouco. O que aconteceu? O rei da Prússia dissolveu a Assembleia e o Marx voltou a defender a resistência armada. Ele foi preso, né? Sim. Mas no julgamento, ele se defendeu com tanta eloquência que o júri o absolveu e ainda o aplaudiu. Que incrível. Mas ele foi expulso da Prússia e acabou se mudando para Londres em 1849. Com família e sem dinheiro, né? E o Engels voltou a ajudar financeiramente. Eles passaram por poucas e boas em Londres. Mudanças constantes, pobreza, até a morte de um filho. Que fase difícil. E o Marx se isolou por uns 10 anos, dedicando-se ao estudo e à escrita. A Liga Comunista acabou se desfazendo por causa de brigas internas. E ele era vigilado pela polícia prussiana, né? Sim, os caras não davam trégua. Um espião até descreveu a casa do Marx. Uma bagunça total, fumaça de charuto para todo lado, sujeira. Parece que ele não era muito organizado, né? Parece que a vida pessoal dele era uma zona. Mas apesar de tudo, Marx era um líder carismático, intelectual brilhante. Ele passava horas na biblioteca do Museu Britânico, né? Sim, mergulhado em livros de economia, história, filosofia. E ele tinha um estilo de vida peculiar. Barba desgrenhada, roupas amassadas, sotaque alemão carregado. Bem diferente da imagem que a gente tem dele hoje em dia, né? Mais sujinho e menos profeta. E ele adorava charuto, tomava umas biritas, vivia comendo pão e batata. Uma vida simples, né? Tipo estudante boêmio. E ele teve um caso com a empregada da família, a Lentine de Mus, e o Engels assumiu a paternidade do filho deles. Caramba! Que história! E a vida dos filhos do Marx foi bem trágica. 2 filhas se suicidaram e o filho que o Engels criou acabou vivendo como um trabalhador comum. Triste, né? Mas o Marx, apesar dos problemas, era um pai dedicado. Levava as filhas para passear, brincava com elas. Tinha um lado humano, então. Sim. E ele finalmente conseguiu um emprego como correspondente do New York Daily Tribune. Olha só, um jornalista internacional. Mas ele continuava com problemas financeiros. Vivia pedindo dinheiro pro Engels, até piorava as calças para comprar charuto. Que situação. O cara era um gênio, mas um desastre com dinheiro. E ele publicou, em 1959, a Contribuição à Crítica da Economia Política. Um livro importante, né? Sim. Nele, ele apresenta a ideia do materialismo histórico, que a vida social é baseada na vida econômica, na forma como a gente produz as coisas. E a gente se organiza em classes sociais de acordo com a nossa posição nesse processo. Exato. E ele dizia que não é a consciência dos homens que determina a sua existência, mas a sua existência social que determina a sua consciência. Ou seja, a gente pensa de acordo com a nossa posição na sociedade. Isso. E ele estava ligado no Darwin, na teoria da evolução. Ele via a consciência humana como um processo evolutivo, uma resposta à nossa interação com a natureza. E ele criticava a divisão do trabalho, né? Sim. Ele achava que o trabalhador perdia a conexão com o produto do seu trabalho, se alienava. E ele via a propriedade privada como a raiz do problema. Por quê? Porque os objetos só têm valor quando são propriedade de alguém, quando viram capital. E o dinheiro, para ele, era a essência alienada do trabalho humano. Faz sentido sendo como fim em si mesmo, né? Isso. E ele escreveu O Capital,
um livro gigante e complexo que analisa o funcionamento do capitalismo. O Capital é tipo a Bíblia do marxismo. Exato. E ele usou dados da economia inglesa, estatísticas da indústria do algodão, relatos das péssimas condições de vida dos trabalhadores. Ele estava mostrando que o sistema produzia riqueza para alguns, mas miséria para muitos. Sim. Ele argumentava que a economia clássica não explicava a propriedade privada, simplesmente a aceitava como algo natural. E ele via a história como uma sucessão de lutas de classe. Exatamente. Escravos contra senhores, plebeus contra patrícios, servos contra senhores feudais. E no capitalismo, a luta era entre burguesia e proletariado. Isso. E ele acreditava que o capitalismo tinha contradições internas que levariam à sua destruição. Tipo quais? A competição entre as empresas, a exploração dos trabalhadores, a concentração de capital nas mãos de poucos. Ele achava que o capitalismo ia se autodestruir. E ele desenvolveu a teoria da mais-valia, que o trabalhador produz mais valor do que recebe em salário, e essa diferença vira lucro para o capitalista. Interessante. Mas ele não levou em conta a questão da inovação, do risco que o empresário corre. Verdade. Ele focou na exploração, na injustiça do sistema, e ele propunha que o Estado controlasse os meios de produção. Tipo o que aconteceu na União Soviética. Mas essa ideia deu errado, né? Totalmente. A economia planificada não funcionou, sufocou a criatividade, a livre iniciativa. Mas as críticas do Marx ao capitalismo continuam válidas, né? Com certeza. A gente vê a desigualdade aumentando, a exploração do trabalho, a obsessão por dinheiro. Verdade. E ele achava que o proletariado, com o tempo, se tornaria uma força organizada e tomaria o poder. Através da revolução, né? Sim, instauraria a ditadura do proletariado, um período de transição para uma sociedade sem classes. O paraíso comunista. Sem propriedade privada, sem Estado, sem dinheiro, cada um contribuindo de acordo com sua capacidade e recebendo de acordo com sua necessidade. Mas essa utopia nunca se concretizou, né? Infelizmente não. E o Marx não previu que o capitalismo se adaptaria, evoluiria. E ele morreu em 1883, né? Sim, sem ver o impacto que suas ideias teriam no século XX. O comunismo se espalhou pelo mundo, mas acabou fracassando. Verdade. A gente não pode negar a importância do Marx, né? Ele nos fez pensar sobre as injustiças do capitalismo, sobre a necessidade de um mundo mais justo. E aí, ouvinte, o que você acha? As ideias do Marx ainda são relevantes hoje em dia. Será que a gente precisa repensar o capitalismo? Fica aí a reflexão. E na próxima vez que você for comprar um café, pense em quem plantou, colheu e torrou aqueles grãos. O Marx... Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal.